Olá, dando prosseguimento ao estudo do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a Mamon. Allan Kardec apresenta um subitem, preservar-se da avareza. Ele traz aqui uma reflexão baseada no Evangelho de Jesus, tirada de Mateus, tirada do Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 13 a 21. Lucas 12, 13 a 21. Ele começa assim: Então, no meio da turba, um homem lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Jesus lhe disse: Ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: Tende cuidado de preservar-vos de toda avareza, porquanto seja qual for a abundância em que o homem se encontra, sua vida não depende dos bens que ele possua. Depois ele prossegue, vamos examinar mais à frente. Os dois irmãos, que certamente estavam ali à presença de Jesus, um deles reclamando para Jesus, para que Jesus fale com o irmão dele que está ali do lado, né? Mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Você vê, tinha um problema entre os dois, problema sério. Um por avareza, o irmão, certamente, o irmão mais velho, não é? Ficou com a herança e não queria dividir com o irmão. Então, este é avarento. Por outro lado, este comportamento de avareza deste irmão provocou no outro irmão um problema, a mágoa, não é? De tal forma a mágoa que ele foi pedir a Jesus. O outro estava ali tão firme, tão aprisionado naquela posse, tipo, é meu, ninguém pega, isso é meu, não vou dividir, o direito é meu, sou o irmão mais velho. Não está dizendo que é o mais velho, estou colocando uma suposição, não é? E o outro traz, então, a sua mágoa, pedindo a interferência de Jesus, uma autoridade externa, para resolver o problema que cabia a eles dois. Porque a gente reencarna na Terra para enfrentar provas. Esta prova estava no caminho dos dois. A prova da avareza, para se libertar deste apego, e outro, a prova, não é, da paciência, da compreensão, da renúncia, da humildade, não é? Então, são provas que as pessoas já reencarnam, porque são desafios que ainda a pessoa não conseguiu vencer nas demais encarnações. Então, programam uma encarnação para o enfrentamento deste tipo de apelo, não é? Para que, então, enfrentando, possam vencer isto. Então, são provas, são dificuldades, são lutas que a vida nos traz exatamente para que a gente as enfrente e vença. Agora, pedir a Jesus que interfira, ora, mas se a encarnação é para isso mesmo. Então Jesus fala: quem me designou para vos fazer, julgar ou para fazer as vossas partilhas? Não é esse o trabalho de Jesus. Jesus veio justamente trazer como fazer para que, enfrentando provas como esses dois irmãos, eles consigam superar o problema. Um abrindo mão da sua avareza, dividindo com o seu outro irmão, e o outro, então, tendo paciência, tendo este aspecto de desapego, não é? De resignação, de humildade. Jesus veio nos trazer as ferramentas para enfrentarmos as provas que a vida nos oferece. Jesus não veio para modificar o planejamento das encarnações. Ele veio para mostrar, olha,
Tanto que ele fala, tende cuidado de preservar-vos de toda avareza. É a recomendação. Por que tem que tomar cuidado? Porque isso torna os dois prisioneiros. Um prisioneiro da mágoa, o outro prisioneiro da avareza, que não conseguiram vencer, jogam para frente, vão ter que voltar a este tipo de experiência no futuro para poder vencer, porque isso é um impedimento do progresso, não é? E estas coisas de luta entre eles ali, esses sentimentos ruins que levam para o mundo espiritual, não é? São enfermidades da alma. Jesus depois continua dizendo assim, disse-lhes a seguir esta parábola. Havia um rico homem cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e que se entretinha a pensar consigo mesmo assim, que hei de fazer, pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que vou colher. Aqui está, disse, o que farei. Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos, repousa, come, bebe, goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem, que insensato és. Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. Para que servirá o que acumulaste? É o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Aqui está uma questão muito interessante, que é a questão do compartilhar. Eu preciso, Deus me coloca, digamos, na minha encarnação, na minha presente encarnação, vamos supor, uma grande fortuna. Por que isto? Porque isso me veio, por exemplo, por herança, eu nada fiz por isso, mas chega a minha vida, já nasci num berço de ouro, etc. Por quê? Por que o outro nasceu sem bens nenhum, etc.? Porque são tipos de prova às quais nós nos submetemos na encarnação para que, ao enfrentá-las, possamos burilar o nosso espírito, nos desprendendo de bens materiais. O que nos prende aos bens materiais, seja não só da fortuna material, da riqueza, essa coisa toda, mas da cultura, da beleza, do poder material, do poder político. Todas essas coisas que fazem com que eu me sinta orgulhoso daquilo, eu me sinta envaidecido e me torno egoísta. Não é? Estas coisas que me tornam esta pessoa de presunção, presumindo que então eu sou merecedor, sou melhor do que o outro. Isto é uma armadilha terrível. É uma prova dificílima, a prova da riqueza. Qualquer que seja a abundância, viu? Talvez a riqueza do ouro seja uma das mais difíceis, porque ela possibilita a todo tipo de paixões, etc., né? Mas nós reencarnamos com esta programação para que aprendamos a compartilhar, nos desprender de nós para o outro. Este é um processo central no desenvolvimento do espírito. Quando nós compartilhamos, somos administradores dos bens, temos responsabilidade sobre isso. Não vamos também jogar tudo fora à toa. Aí também é problema. Vamos administrar os bens, mas compartilhar. Se a riqueza material proporcionar
estudo, educação, trabalho, remuneração digna, etc. É como se a gente fizesse com que as bênçãos de Deus em nossa vida fosse compartilhada com os nossos irmãos em humanidade. Este processo de compartilhar faz parte da espiritualização. Os espíritos superiores, eles são um entre si. Eles compartilham entre si. O compartilhamento dos sentimentos, do pensamento, do amor que verte dos espíritos superiores, ele está permanentemente dividido e compartilhado com tudo, com todos. Este é parte do processo. É como se nós estivéssemos dentro do casulo e precisamos romper o casulo. O casulo é este apego que nos torna prisioneiro e retarda o nosso progresso espiritual e nos traz sofrimento. A nós, que somos apegados, nos arrependeremos depois, com certeza, e nos trará problemas psíquicos. Não é? Esta posse, esta ilusão, causa, é como se nós fôssemos efetivamente enfermos. Olha só o que Emmanuel, neste livro, fala sobre esta questão. Vinha de luz. Ele diz assim, numa mensagem número 52, chama-se Avareza. Uma frase que ele deixa só para dar a medida do problema da avareza, do apego, não é? Deste instinto de posse. Toda a avareza é centralização doentia, preparando metas de sofrimento. E ele prossegue detalhando uma mensagem extraordinária, não vamos examiná-la toda aqui, mas só para mostrar que no grau de entendimento que a humanidade já se encontra, porque nós já tivemos o Evangelho de Jesus, nós já tivemos revelações espirituais em toda a face da Terra. Ninguém pode alegar ignorância, não é? Das leis de Deus. Minimamente nós sabemos compartilhar. Então, quando nós nos tornamos doentes, porque sabemos o que deve ser feito e não fazemos, nos torna enfermos da alma. Então, como diz Jesus ali, tende o cuidado de preservar-vos de toda avareza, porque aí nos trará problema para nós e para os outros, para aqueles que estavam em nosso horizonte de possibilidades beneficiar e não o fazemos por avareza. Isso tem um preço terrível quando retornamos à pátria espiritual, após a vida na Terra aqui, onde lá nos identificaremos em a nossa queda, digamos assim. Nós fomos na encarnação com esta programação para enfrentamento, né? E sucumbimos. Então aí está uma recomendação: não se pode servir a Deus e a Mamon. A avareza está aqui na questão do Mamon. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Tanto que ele fala ali. É o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Quem que é rico diante de Deus? Quem compartilha com seus irmãos. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí está toda a lei e os profetas. Muito bem. Nós deixamos estas pequenas reflexões sobre esta passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, preservar-se da avareza, e prosseguiremos no próximo vídeo com o tema Jesus em casa de Zaqueu, ainda no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Até lá, então, que Jesus nos ampare e fortaleça.